Olá, meus queridos, um grande prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez no nosso canal Pensamento Vivo. E muito obrigado aí pela audiência, pelo acompanhamento que vocês têm feito aqui aos vídeos. Já estamos aí em torno dos 8.000 inscritos e eu só tenho a agradecer aí a colaboração de vocês, o apoio de vocês, os likes, os comentários, compartilhamentos. Muito obrigado de todo o coração. Nós vamos nesse vídeo aqui dar seguimento a análise que estávamos fazendo sobre a Sentinela 15 de dezembro de 1981, quando um parente é desassociado. Já consideramos até o parágrafo 26, está aí na playlist Desassociação e Dissociação. Você pode acompanhar diversas análises, diversas considerações a respeito desse tópico e expressar sua opinião, seu comentário, se você concorda ou discorda, qual é a sua visão sobre isso. E nós gostaríamos muito de saber. Lembrando que eu faço questão de ler os comentários, todos os comentários eu leio e coloco alguma marcação lá indicando que eu observei o seu comentário. Então, por favor, coloque a sua opinião. Bem, no vídeo anterior nós falamos dos parágrafos 25 e 26 a respeito da questão do parente desassociado quando morre. Quando o indivíduo morre, ainda assim ele não tem sossego. Infelizmente, o amor que nunca acaba dura inclusive após a morte do antagonista da Torre de Vigia, daquele que é considerado um antagonista, daquele que é considerado o inimigo de Jeová. Toda aquela doutrina que nós aprendemos, nós fomos membros lá por muitos anos, eu, por exemplo, que entrei em finais de anos 80 para 90, e aprendemos que o salário do pecado é a morte, ou seja, quando a pessoa morre, ela pagou os seus pecados. Isso não se aplica no caso do ex-membro. O ex-membro continua devedor, continua pecador, continua sendo inimigo de Deus, mesmo no pós-morte. E nós vimos isso no vídeo anterior, considerando os parágrafos 25 e 26. E aí nós teremos a conclusão desse artigo, dessa análise, nas lições para nós, a partir do parágrafo 27. Quais lições maravilhosas, que lições amorosas nós aprendemos nesse artigo, que nos ajuda a imitar, entre aspas, o amor de Cristo. Na verdade, o que nós aprendemos aqui é como aplicar as regras do corpo governante. Então vamos às lições para nós. Parágrafo 27. Como devemos encarar os julgamentos de Deus? Perceba essa pergunta. Olha essa pergunta indutiva, uma pergunta que nos conduz a relacionar todo aquele julgamento que foi feito na comissão judicativa, todo o ostracismo, toda a doutrina que o corpo governante impõe para os seus membros, para que eles apliquem aos ex-membros, toda a forma de tratar um ex-membro deve ser encarado como parte do julgamento de Deus. Você concorda ou discorda? Coloca nos comentários, por favor. Parágrafo 27 diz: todos nós temos que reconhecer que é o julgamento de Jeová que conta. Aí eu pergunto para você, nessa frase: é Jeová quem julga na comissão judicativa? Se fosse Jeová que julgasse, haveria apelação do julgamento? Manual dos Anciãos, capítulo 12, traz uma lista dos pecados que eles consideram pecados passíveis de uma desassociação. Nos capítulos 15 em diante, mostra como, então, se preparar, como atuar numa comissão judicativa. E mais para frente, nos capítulos 17, 19, mostra, então, quando alguém apela da decisão da comissão judicativa de desassociar. E aí uma nova comissão é formada que pode anular a decisão anterior. E eu pergunto para você, é o julgamento de Deus que está ali, sendo analisado, sendo questionado? Uma pessoa apelou da decisão do julgamento de Deus. Então Deus pode ter errado. Então Deus é quem, na verdade? É o Deus da Bíblia, o Todo-Poderoso, que já nos deu ali todo o material para nos endireitar as coisas que está na palavra dele, a Bíblia? Ou são aqueles homens que representam o corpo governante, os líderes da organização Torre de Vigia que estão lá em Warwick, vivendo como reis, ditando as regras, ditando em que as pessoas devem crer, o que elas devem considerar verdade, até o momento em que eles mudem a sua opinião? Quem é Deus para eles? Aqui eles dizem, então,
todos nós temos de reconhecer que é o julgamento de Jeová que conta. Isto é assim com práticas odiosas, porque a Bíblia mostra que essas são coisas que Deus detesta. As práticas odiosas que Deus detesta estão listadas na Bíblia. E a forma de nós individualmente analisá-las também estão ali contidas na Bíblia. Mas isso não tem nada a ver com a maneira como o corpo governante nos ordena aos membros, a mim mais não, mas aos membros fiéis a ele, como eles devem lidar com aqueles que supostamente são transgressores de suas próprias regras, dentro dos limites que eles próprios estabelecem. E aí continua o parágrafo. Mas é assim também com respeito ao seu julgamento de pessoas. A palavra de Jeová diz claramente que os injustos, veja bem, um ex-membro, não importa se ele, o motivo dele ter saído, se ele foi expulso ou se ele saiu voluntariamente, ele é colocado no mesmo nível como um injusto, porque ele vai ser tratado da mesma forma que os outros, mesmo aqueles que talvez alegadamente tenham cometido alguma infração contra as Escrituras. O que saiu por conta própria já é colocado no mesmo nível, é nivelado todos igualmente, os injustos, os que praticam as obras da carne. Então uma pessoa saiu, eu decidi sair por conta própria, não quero mais estar nessa organização, quero ir para outra organização religiosa. Ou não quero ir para organização religiosa nenhuma. Quero servir a Deus sozinho. E ir na religião que eu quiser, a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Injusto. Já sou classificado como injusto e praticante das obras da carne. E ainda se diz aqui, ó, não herdarão o seu reino. E ainda dizem que o fato de eu ter saído significa que eu não vou herdar o reino de Deus. Ou seja, estou fadado à destruição. Tais pessoas não têm lugar no céu, nem mesmo se enquadram no domínio terrestre do reino. É assim que eles veem você, é assim que eles veem a mim, que não somos membros desta organização. Você acha que isso é liberdade religiosa ou é discriminação? Você acha que isso aqui é uma liberdade de crença ou é uma intolerância religiosa, um preconceito religioso? Qual é a sua opinião? E continua. Por conseguinte, quem quiser hoje permanecer na congregação limpa de Deus, na mente deles, congregação limpa de Deus é a sociedade Torre de Vigia, terá de satisfazer as suas normas. Naturalmente, as normas aqui não são as normas de Deus na Bíblia, mas as normas que o corpo governante estabeleceu talmudicamente no Manual dos Anciãos e também nas suas publicações adjacentes. Deus simplesmente não permitirá a presença de fermento como influência corrompedora no meio do seu povo santo. Por exemplo, eles chamam de fermento corrompedor qualquer pessoa que questiona alguma coisa que o corpo governante determina como verdade. Por exemplo, eu fui considerado um apóstata. Eu ouvi isso na minha cara de membros da organização. Foi colocado em grupos de WhatsApp da congregação vizinha à minha, por ancião, que os irmãos deviam ter cuidado comigo, já que eu era muito conhecido em muitos lugares, tomar cuidado comigo e não conversar comigo e se afastar de mim, porque a partir de então eu era um apóstata servo de Satanás, porque eu questionei o corpo governante. No entanto, o próprio corpo governante, que cria seitas divisórias, que divide a congregação, por quê? Cria regras que não estão na Bíblia, cria doutrinas de homens como se fossem mandamentos de Deus, como está em Mateus 15:7, leva as pessoas a discriminar os outros, a violar a lei do Cristo, afasta as pessoas de Deus. Esses homens não recebem julgamento nenhum, continuam lá impunes na sede mundial e ainda são aplaudidos de pé pelos membros fiéis a eles. E você ou eu que questionar qualquer coisa absurda que esses homens falam, ainda somos taxados como intolerantes, perseguidores, discriminadores, que fazemos discursos de ódio. Esse é o nível da propagação de ensino que essa organização faz. Eu pergunto para você, quem é que propaga realmente intolerância religiosa? Quem é que discrimina as pessoas? Quantas vezes você viu aqui no meu canal eu incentivar você a não ouvir os irmãos Testemunhos de Jeová, a não atender quando eles batem nas portas,
a não ler suas publicações. Quantas vezes você me viu dizer que você não deveria assistir os vídeos deles lá no site, nem visitar o site? Quantas vezes? Agora vai lá nas publicações deles e veja quantas vezes eles falam para você nunca ouvir um ex-membro, nem sequer dizer oi para um ex-membro. E aí eu pergunto de novo, quem é que faz discurso de ódio discriminatório? Sou eu? Continuando aqui no parágrafo 28. Como pode nossa lealdade ser posta à prova pela questão da desassociação? Naturalmente, quando um parente chegado é desassociado, as emoções humanas podem ser uma grande prova para nós. Os sentimentos e os laços familiares são especialmente fortes entre pais e filhos. Veja que eles fazem todo esse discurso aqui emocional, mostrando que isso aqui pouco importa, baseado naquilo que eles interpretam. Não importa o seu achego, as fortes emoções parentais, os laços consanguíneos de pai e filho. Em outras palavras, eles querem dizer que, embora isso tudo seja muito bonito e muito forte, isso não faz a menor diferença para eles. Observe, os sentimentos e os laços familiares são especialmente fortes entre pais e filhos e são também poderosos quando um cônjuge é desassociado. Ainda assim, temos de reconhecer que, afinal de contas, não beneficiaremos a ninguém, nem agradaremos a Deus, se permitirmos que as emoções nos levem a desconsiderar o seu conselho e orientação sábios. Qual é o conselho e orientação sábios de Jeová na Bíblia? Caso, por exemplo, no meu caso, eu discordei do corpo governante e fui considerado um apóstolo e fui expulso. Qual é o conselho de Jeová para minha esposa? Onde que está na Bíblia? Mostra aí. Mostra aí na Bíblia, mostra um texto na Bíblia que diga que a minha esposa deva me tratar da forma como o corpo governante manda. Me mostra só um texto na Bíblia que diz isso, nas escrituras gregas cristãs, nos ensinamentos cristãos. Onde é que está na Bíblia que, se eu discordar de uma liderança de uma organização norte-americana, a minha esposa deveria me tratar como o corpo governante orienta? Me diz se isso são normas para agradar a Deus, o Deus da Bíblia, ou agradar aos deuses da organização Torre de Vigia, o corpo governante que está sentado num trono de ouro, vivendo como reis às suas custas, ditando para você o que você deve ou não fazer. São as ordens de quem que eles devem obedecer? As de Deus, o Deus da Bíblia, ou as daqueles homens que estão lá? Precisamos demonstrar nossa completa confiança na justiça perfeita nos modos de Deus. Aí eles querem dizer que tudo isso que eles falaram nesse artigo refletem as normas justas e perfeitas de Deus. Ora, compare o que eles estão falando aqui com o que a Bíblia realmente ensina e veja se tem cabimento um negócio desse. Mas analise friamente, com raciocínio lógico, olhando o sentimento de Cristo, pautando o que? Comparando, equiparando o que eles estão falando com o que Jesus ensinou. E veja-se em que momento Jesus ensinou essas coisas. Em que momento? Continuando. Precisamos demonstrar nossa completa confiança na justiça perfeita nos modos de Deus, inclusive de sua provisão de desassociar transgressores impenitentes. Se permanecemos leais a Deus e à congregação, que na visão deles é a sociedade Torre de Vigia, o transgressor com o tempo talvez tire uma lição disso. Se arrependa e seja readmitido na congregação. Todavia, quer isso ocorra, quer não, podemos derivar consolo e força do que Davi disse no fim da sua vida. Todas as decisões judiciais de Deus estão diante de mim, e que Jeová me pague de volta segundo a minha justiça, segundo a minha limpeza, diante dos seus olhos. Com ninguém leal agirás com lealdade. Com quem está sem defeito o poderoso, procederás sem defeito. Com aquele que se mantém limpo, tu te mostrarás limpo, e salvará o povo humilde. Tradução. Querem dizer que qualquer pessoa que, até o momento em que ela não seja anunciado o nome dela, é um povo limpo. Enquanto isso, ó, tem lá, que eu sei,
presenciei inúmeros casos, vocês também, muitos que eu já vi aqui nos comentários, inúmeros casos de anciãos, oradores de congresso, adúlteros, que depois foi descoberto, acabou vindo a boca, né, por boca miúda, ou na boca do povo, alguém acaba sabendo. Quantos anciãos de renome, mas até o momento em que ele não é anunciado, o nome dele, porque vai ficar demais todo mundo saber e não falar nada sobre o indivíduo, mas muitos não são desassociados e continuam lá. Conheço adúlteros, anciãos de renome, adúlteros, oradores de congresso respeitados, adúlteros, que destruíram famílias, famílias de amigos meus, que não olham mais na minha cara também, né? Amigos na época que eu era da organização. Enquanto eu estava lá, eu era amigo, era considerado amigo. Conheço anciãos de renome que destruíram famílias, famílias destroçadas, com filhos que cresceram, passaram pela adolescência com traumas psicológicos. E esses homens adúlteros estão lá, eles fazem parte da congregação do povo limpo. Agora você ou eu, que simplesmente questionamos doutrinas que já se provaram falsas, o próprio governante vai fazendo seus ajustes e mostra que realmente muitas coisas que nós discutimos lá no passado e fomos discriminados, hoje eles dizem que agora isso é verdade. Enquanto isso nós continuamos sendo considerados apóstatas e servos de Satanás. Agora os adúlteros, os realmente que violaram e continuam muitos violando o código de moral da Bíblia, são lá, considerados limpos perante Jeová, o povo de Deus. Ah, irmãos, o que é hipocrisia para você? O que é hipocrisia para você? O que é sujeira? O que é hipocrisia e sujeira? Me explica. É de dar indignação, não é não? Você ouvir de um membro da tua família, de outros parentes, que você está cometendo erro, que você não deveria estar aqui. Mas você, o certo era você nem vir aqui na minha casa. Imagine você ouvir isso de um parente. De você saber, por outros, que colocaram um grupo de WhatsApp, grupo da congregação na época da pandemia, fizeram grupos, né, para anúncios. Fulano de tal foi desassociado, eu no caso. O Alexandre foi desassociado por apostasia, agora ele serve a Satanás. Cuidado com ele, não fale com ele, evitem falar com ele. Porque você questionou algumas doutrinas do governo. Você continua leal a Deus, obediente. Leal ao seu cônjuge, leal à sua família, honesto, obediente às leis, obediente à Bíblia, obediente a tudo. Não que eu seja santo, mas dentro dos parâmetros da decência humana e cristã, estamos ali fazendo esforço. Agora, quantos casos, eu mesmo participei de comissões judicativas, várias, foram mais de 50 comissões judicativas, e muitos estão lá, e muitos eu sei que ainda continuam sendo reincidentes dos seus próprios pecados, mas são abraçados e amados. Por quê? Porque não anunciou o nome dele. A partir do momento que anuncia o nome, o camarada acabou. Qual o nome disso, irmão? Justiça. É isso que Jesus ensina? Foi isso que Jesus ensinou? Isso aqui é a justiça perfeita e imaculada de Deus? Julgue você mesmo, analise, raciocina pelo menos por um instante, por um momento só, no que esses homens ensinam. E veja, devo seguir cegamente o que eles dizem? Devo seguir sem questionar o que eles falam? Ou devo obedecer a Deus como governante antes que aos homens? A decisão é sua. Quero agradecer a atenção de vocês mais uma vez. Aguardemos então os nossos próximos vídeos. Até lá.